A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos nesta quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Para nós é uma satisfação muito especial podermos retornar aqui com todos, não é? Nesta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de podermos nos dirigir a cada um de vocês. Desde já avisando que as nossas lives acontecem toda quarta-feira a partir de 22 horas, exclusivamente através do Instagram Cetadib. Entretanto, sempre que nós finalizamos a live, nós já no dia seguinte, nós também disponibilizamos o conteúdo através do nosso canal Cetadib no YouTube. Então, quem não tem condições de assistir ela ao vivo, não é, online, pode também estar vendo através do nosso canal no YouTube e certamente ser ricamente abençoado, porque a palavra de Deus sempre nos acrescenta, não é? E é esse o aspecto ao Senhor com alegria. Muito bem. Eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo de número 29, que é o texto que vai nos dar base já para a nossa primeira questão que estaremos levantando. Enquanto isso, já vamos... Capítulo 15, o versículo de número... o texto é o versículo 29, mas eu quero estabelecer aqui um contexto a partir do 24. Porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Essa é a palavra que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. O texto, né, que nós vamos tomar por base é exatamente o que está no versículo de número 29. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? Pastor, tudo bem? Deixa eu regular aqui. Probleminha aqui no meu... Eu vou regular um probleminha aqui no meu fone, por isso que eu não entrei de imediato. Tá ótimo. Tá chegando bem aí, meu som, tá, minha imagem? Tá ótimo. Tudo na mais perfeita condição aqui. Eu estou hospedado em um hotel aqui em Vila Velha, né? Sim. E a partir daqui nós vamos desenvolver os nossos trabalhos hoje para a glória de Deus. A aula de hoje é a de número 118, nesse dia 13 de julho de 2022. E nós já queremos dizer aqui para os irmãos que estão conosco que você pode tirar um print, não é, dessa tela da nossa live, publicar no seu store e também mandar aviãozinho convidando os seus contatos para que estejam conosco participando, não é, de mais uma das nossas aulas do Cetadib aqui, sempre acompanhado pelo pastor Ciro Santos de Borde, que recém chegou dos Estados Unidos, esteve ministrando escola bíblica por lá. Conta as novidades, meu pastor. Foi corrido, rapaz. A volta aí deu um problema no voo aí, mudaram, né? Uhum. E aí eu fui para Miami, né? E aí lá o voo que era para sair no horário saiu 4 horas depois. Meu Deus. Aí eu só cheguei hoje aí ao longo do dia, mas cheguei bem, deu para glória a Deus descansar um pouco no avião, né? Maravilha. Estamos prontos aí para mais uma live. Pastor. Tá jóia, então. Os irmãos estão entrando. Mato Grosso do Sul está com a gente. Maicon. Também cadê aqui? Eu vi que José, lá de Silva Jardim. Eu estive com o pastor Moisés Cecílio. Cheguei ontem lá para jantar com ele e conversar um pouco a respeito de Deus, das coisas do Senhor. Esteve no Rio, então? Eu passei por Silva Jardim, porque a gente tem que passar sempre para rever os amigos ali, né?
Vi que o José Gabriel é membro da igreja lá com o pastor Moisés Cecílio, está conosco aqui também na live. Deus abençoe os irmãos que forem entrando. Olha aqui, o Paulo Henrique, de Porto Alegre. Muito bem. Sou do Pará, o David Diego da Costa. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Ciro, vamos aqui para o nosso expediente de hoje, começando com esse texto de Atos, capítulo 15, versículo 29, que dá solução para o concílio que houve, né? O primeiro concílio da igreja realizado em Jerusalém, havendo a necessidade de tomar algumas decisões, e as decisões foram tomadas. A pergunta que o nosso aluno faz é assim, ó, Atos capítulo 15, versículo 29, foi o texto que eu li, e o irmão lá de Novo Hamburgo acompanhou conosco. Quem foi aqui? O Anderson, né? Seja muito bem-vindo. Abster-se de comer sangue aplica-se a nós? Em outras palavras, podemos degustar aquele franguinho saboroso cozido em seu próprio sangue? É uma boa pergunta, né? O texto de Atos 15, 28 e 29, diz que pareceu bem ao Espírito Santo, né? Os apóstolos, após aquele concílio em Jerusalém, que envolveu os apóstolos, os presbíteros da igreja, os anciãos e toda a igreja, né? Na verdade, os apóstolos, claro, eles eram os líderes, mas eles ali se reuniram com todo o presbitério, com todos os membros da igreja, e inclusive Paulo e Barnabé foram convocados, né? Que eles também eram apóstolos, apesar de não fazerem parte do grupo dos 12, né, do colégio apostólico, mas eles também tinham o seu apostolado reconhecido, né? Assim como o próprio Tiago, que conforme a leitura, quando nós lemos lá Atos 15, vemos que ele presidiu aquele concílio. E se a gente ler um pouquinho antes, nos versículos 19 a 21, a gente vê o próprio Tiago falando, né? Naquela questão que envolvia o crescimento da igreja gentílica. Havia irmãos que haviam se convertido, mas estavam muito presos ainda ao judaísmo, à tradição, né, do judaísmo. Então houve um impasse, porque havia aqueles que queriam judaicizar, né, por assim dizer, os novos cristãos gentios, que não tinham nada a ver com o judaísmo, né? Então, Gálatas, inclusive, Paulo trata desse assunto em Gálatas. E Tiago, então, após a reunião, Paulo falou, Barnabé falou, Pedro falou, né? Antes de eles emitirem uma carta que deveria ser entregue a todas as igrejas gentílicas, para os cristãos gentios que estavam se convertendo, Pedro disse, ou melhor, Tiago disse o seguinte, ó, pelo que julgo eu, versículos 19 a 21, não devemos perturbar, olhem que interessante, aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes, e aí vem a repetição, aliás, no versículo 29 que se repete, né? Mas aqui vem pela primeira vez a menção aos quatro, exatamente, os 4 pontos, né? Que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, estou lendo aqui na versão atualizada, né? Da carne de animais sufocados e do sangue. E ainda ele acrescenta, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, a preocupação aqui dos irmãos era o seguinte, olha, o primeiro contato desses gentios, a maioria deles, vai ser nas sinagogas, porque as sinagogas, ali os gentios estavam tendo contato, né, com o evangelho, porque Paulo mesmo chegava nas sinagogas, ele procurava as sinagogas, e ali era lido, né, na lei, essa parte cerimonial, que não tinha mais nada a ver, porque o cristianismo ele não é cerimonialista, né? Quando nós estudamos até sobre o Sermão do Monte, nós vemos que Jesus, ele não se preocupa em dar ênfase à parte cerimonial e à parte judicial da lei, digamos assim, ou à parte civil.
ele cita tão somente a parte que diz respeito à moralidade, né? A parte moral, e ele apresenta no Sermão do Monte algumas antíteses, ou seja, ele diz assim, ouvistes o que foi dito? E ele diz, eu porém vos digo, porque ele faz uma aplicação dentro do nosso contexto, o contexto do reino de Deus, que, claro, é o contexto da igreja também, né? Agora, eu acho importante a gente observar aqui o seguinte, ó. Antes de responder objetivamente essa pergunta, os versículos, então, que o irmão toma o versículo que o irmão toma como base é o 29, que é uma repetição do que está no versículo 20, quando ali é mencionada a conclusão da carta, né, o parecer que deveria ser enviado às igrejas, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Olha que interessante. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardar de saúde. A gente percebe aqui uma coisa importante, que essa carta, ela não tem um tom assim de imposição. Ela não vem com um tom assim como que dizendo, olha, vocês vão ter que respeitar a lei mosaica, né? Então, é uma recomendação, só que aqui a gente tem que pontuar algumas coisas, alguns pontos importantes aqui desses 4 pontos, né? Ressaltando antes que a salvação, claro, ela é pela graça, né? Nós não somos legalistas, nós não defendemos a salvação pelas obras, mas também não somos antinomistas, porque os antinomistas são aqueles que se valem da graça, né? E vulgarizam a graça, banalizam a graça para dizer que o cristão pode agir de qualquer maneira. Não, nós não somos também antinomistas, mas também não somos legalistas. Então é importante dizer isso, a salvação é pela graça, mas precisamos entender primeiro o contexto em que essa carta foi enviada às igrejas gentílicas, né? No que tange à idolatria e à prostituição, que são retratados aí, embora quando se mencione a idolatria, claro, como resultado, né, no sentido da pessoa consumir carne oferecida aos ídolos, mas a idolatria é mencionada aí, e a prostituição também, né? Então, no que tange a idolatria e prostituição, claro que são pecados. E são vedados a nós, né, de modo geral. Porque o próprio Senhor Jesus, já que eu citei aqui o Sermão do Monte, o próprio Senhor Jesus alertou, né, quando ele fez menção daquelas antíteses, daquelas 6 antíteses, né? Antíteses, só para quem talvez não participou da escola dominical, aí está talvez de outra denominação ou de outro ministério que não utiliza as mesmas lições bíblicas da CPAD, nós tivemos um trimestre sobre o Sermão do Monte, e ali nós estudamos, em boa parte das lições, sobre as antíteses, né? Quando Jesus dizia, ouvistes o que foi dito, e citava a lei, e logo em seguida ele é uma antítese porque ele dizia, eu porém vos digo. Não que ele quis anular o que estava na lei, mas ele apresentou, na verdade, uma aplicação para nós hoje, porque nós não somos os destinatários originais da lei. Os destinatários originais da lei são os israelitas. E a lei para eles tinha 3 aspectos. O aspecto moral, que é o mais importante, mas tinha também o aspecto cerimonial e o aspecto civil ou judicial. Esses 2 aspectos, cerimonial e judicial, nada tem que ver conosco, são exclusivos dos israelitas, destinatários originais da lei. Mas Jesus, quando veio ao mundo, o que ele fez? Ele citou ali a parte moral da lei e aplicou-a no nosso contexto. Então ele disse, ouvi isso que foi dito? Eu, porém, vos digo. Aí ele ampliou, ele apresentou uma nova aplicação. Por exemplo, quando ele fala do adultério, ele disse, ouvi isso que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que atentar numa mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério com ela. Ele acrescentou esse aspecto mental que não estava previsto na lei, porque a lei só considerava adultério não quando homem e mulher estivessem andando juntos, conversando. Isso aí era
visto com maus olhos, mas não era adultério. O adultério só era concretizado quando havia, de fato, conjunção carnal. Tinha que pegar os dois no próprio ato adulterando. Utilizando a linguagem jurídica, conjunção carnal. Tinha que, de fato, haver a relação sexual para que se constatasse o adultério, né? Por isso que eram... Porque senão várias pessoas teriam morrido só de estar conversando com a outra. Então, para se consumar um adultério, para que se comprovar que havia um adultério, tinha que haver, de fato, a conjunção carnal. Mas não é esse o assunto. Veja, só para resumir, então, idolatria e prostituição dizem respeito à parte moral da lei mosaica. Jesus, ele reapresentou isso aí e aplicou ao nosso contexto, então é pecado, não tem discussão. Esses dois pontos, não é só gentil que tem que observar, judeu e gentil, toda a cristandade, não importa, está vedado a nós idolatria e prostituição. Agora, tem dois pontos aí que nos chamam a atenção, que é a pergunta do nosso irmão, a carne sufocada e o sangue. O cristão hoje, ele pode consumir sangue nesse sentido? Ele pode consumir carne sufocada? E no caso da carne oferecida aos ídolos, isso é idolatria? Alguém dirá, não, é evidente que sim. Mas eu acho que é interessante tomar, não sei se eu tenho tempo para expor ou se o irmão quer que eu seja mais objetivo. Pode mandar bala. Como é uma aula, eu vou aproveitar então essa oportunidade. Olha só, há duas explicações de Paulo em 1 Coríntios 10 e Romanos 14, que nos deixam, assim, bastante tranquilos com respeito a isso. Olha só, 1 Coríntios 10, no versículo 14, eu vou só citar para ganhar tempo. Paulo começa ali dizendo que é para nós fugirmos da idolatria. Então, de maneira geral, a idolatria é vedado a nós, claro, no sentido amplo. Até o dinheiro a gente sabe que é um ídolo, né? A Bíblia diz, não ameis o dinheiro. O que é idolatria? É quando você coloca algo no lugar de Deus. Né? Até a nossa família, que é uma bênção, mas nós não podemos colocar no lugar de Deus. Jesus falou, aquele que amar mais pai, mãe do que a mim não é digno de mim. Então, nós devemos amar a família, mas devemos amar mais o Senhor. Devemos... ninguém vai rasgar dinheiro. Em primeiro lugar, né? Colocar em primeiro lugar. Exatamente. Nós não vamos rasgar dinheiro, o dinheiro é importante, mas se eu colocar o coração no dinheiro, né, o dinheiro é bom, mas o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que gera muitos males, né? Então, observe. Paulo começa, então, falando em 1 Coríntios 10 e 14, fugir da idolatria. E aí ele vai explicando. No versículo 19, estou citando 1 Coríntios 10, versículo 19, ele diz o seguinte, ó. Que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Né? Então, Paulo, ele diz assim, olha, em tese, o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, não deveríamos, em tese, né, nos preocuparmos com isso. Só que ele vai explicando. Versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Por que Paulo está falando isso aos coríntios? Porque era muito comum naquela época haver oferendas aos deuses, e essas oferendas eram em grandes quantidades. Muitos animais sacrificados e tal. E claro que os deuses mortos não vinham para consumir aquela grande quantidade de alimentos. Aí, o que se fazia? Tudo aquilo era levado para o mercado, para ser vendido. Mas aquilo tinha sido oferecido a ídolos. Né? Então, Paulo disse, olha, eu não quero que vocês participem. Só que ele começa a explicar. Né? Não podeis beber o cálice do Senhor, versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. 1 Coríntios 14, 21. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 23. Todas as coisas me são lícitas, mas todas convêm. Conhecemos muito bem esse versículo. 25. Agora, olha que interessante isso aqui. Comei de tudo quanto se vende no açougue ou no mercado, sem perguntar nada, por causa da consciência. Os crentes sabiam
que boa parte do alimento que estava à disposição deles vinha desses cultos pagãos que era levado para o mercado. Mas como saber o que vinha e o que não vinha? Então Paulo falou, olha, tudo pertence a Deus. Ele vai explicar depois. Né? Tudo é de Deus. O ídolo nada é. Então, você não tem que perguntar nada. Comer de tudo quando se vem no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Né? Agora, claro, se houvesse uma plaquinha dizendo isso aqui foi oferecido a Zeus, isso aqui foi oferecido ao ídolo tal. Claro, o crente sabendo disso, ele evitaria, porque por causa da consciência. Mas Paulo ele vai explicando, olha 26, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. 27, e se algum dos infiéis os convidar, ele fala, olha como a Bíblia é muito clara, se alguns dos infiéis, pessoas não crentes, vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Ou seja, o crente vai chegar numa festa de casamento, por exemplo, de um amigo do trabalho e tal, ele não vai ficar perguntando, ó, de onde veio isso, essa carne aí, você comprou onde, qual a procedência e tal. Não. Agora olha o 28. Se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais. Porque aí não foi você que foi perguntar, te falaram, você ficou sabendo? Não coma. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Agora o 29. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Aí, Paulo, a priori, parece que ele está falando da nossa consciência, mas agora ele fala da consciência do outro. Ou seja, a rigor... Aquele que avisou, né? A rigor você poderia comer, mas se isso, além de... Se você considera, não se sente bem, mas além disso, pode ferir a outro irmão, fraco, e aí eu tenho que... Veja como assunto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Agora eu tenho que abrir um parêntese aqui e... Tá tendo um jogo aí, acho que saiu o gol de alguém. Aí, o que acontece? Além dessa passagem, eu abriria um parêntese aqui rapidamente e citaria também Romanos 14. Porque lá em Romanos 14, no versículo 1, Paulo fala do irmão fraco na fé, o débil na fé. E ele diz assim, acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Romanos 14, 1. Agora o 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. 3. Quem come não despreze o que não come. E o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Né? Então, por exemplo, fazendo até um gracejo aqui, eu acho uma heresia a pessoa beber café com açúcar. Né? Mas eu não vou desprezar o meu irmão, estou dando um exemplo corriqueiro, mas só para ilustrar. Eu não vou condenar o meu irmão porque ele gosta de café com açúcar. E nem ele deve me condenar porque eu gosto de café sem açúcar. Né? Mas aqui Paulo está falando de uma coisa mais ampla, porque ele também tem em mente a cultura que prevalecia na época, essa questão do que era oferecido aos ídolos e depois ia para o mercado para todos consumirem. Então o assunto é mais sério. Então veja, agora o versículo 6, Romanos 14, 6. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Veja que Paulo mostra que dar graças a Deus é muito mais importante. Só que aí tem as questões envolvendo a consciência. Olha o versículo 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Olha como eu já estou lançando luz para essa questão de comer com sangue, comer sangue. Paulo deixa claro, nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, porque para esse é impura. Versículo 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. O 17.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, é muito mais importante do que isso. A gente ficar debatendo essas questúnculas. Não, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E o 19, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as de edificação de uns para com os outros. 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. 23, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então você percebe que Paulo está falando, na verdade, não por causa da comida em si, mas por causa da consciência. Às vezes o irmão fraco na fé, para ele comer carne é pecado. Então, se você percebe isso, você não vai entrar numa discussão e achar que o irmão ficar falando que o irmão está certo ou errado. É melhor você evitar esse tipo de discussão. Agora, voltando para terminar, que eu não quero aqui me deter muito, já me detendo, né? Mas voltando para o capítulo 14 de 1 Coríntios, que eu abri só um parênteses, no versículo 30, Paulo também disse: se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? 31. Portanto, agora veja como faz sentido. Às vezes a gente cita esse versículo, mas é bom citar dentro do contexto. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos, 32, de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Que conclusão a gente chega? Que não é pecado você comer nenhum tipo de alimento. Tudo que é alimento, hoje, a igreja não está debaixo da tradição do judaísmo. Aquela parte cerimonialista não tem nada a ver conosco. Os judeus tinham várias restrições alimentares. Nós, a rigor, não precisamos obedecer aquelas restrições. Paulo está dizendo que tudo é lícito. Você pode comer aquilo que você quiser. Né? Tanto que hoje tem os alimentos industrializados, que são terríveis, né? Que fazem mal, mas você pode comer. Poder você pode. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, que conclusão que eu faço agora, voltando para o texto de Atos 15, 29? O crente, primeiro, deve distinguir o pecado do embaraço, como diz lá em Hebreus 12. Pecado, idolatria é pecado. Então, você não vai se envolver em prática de idolatria. Prostituição é pecado, evidente, você não vai se envolver. Agora, no que tange essas comidas aí, comida oferecida a ídolos, né? Você come de tudo sem perguntar, né? Sem perguntar. Você não vai perguntar, não vai ficar perguntando, não vai ficar paranoico, né? Você entra no mercado, vê lá um determinado... Oh, de onde veio isso aqui? Será que essa empresa aqui é uma empresa? Como eu já vi gente... Ah, não vou naquela loja porque será que o camarada... Não é de crente, né? Não é de crente. Então, você vive no mundo, né? Você é santo, as trevas estão aí, mas o crente brilha em meio às trevas. Então, você não vai ficar perguntando, tal. Com respeito a comer sangue ou não comer sangue, ali foi algo local, temporal, não foi extensivo a toda a cristandade. Fica claro que ali era para gerar uma pacificação entre os cristãos judeus e gentios, porque os judeus, aqueles que estavam presos ainda ao judaísmo, eles tinham ojeriza a esse tipo de coisa. Então imagine, o gentio, para conviver bem com o judeu, ele deveria, na verdade, é uma recomendação, olha, vai ser bom para vocês, vai ser bom para todos nós, se vocês acatarem essa nossa orientação. O tom é esse, não é um tom impositivo. A carta não tem tom impositivo, ela tem tom de recomendação. Olha, nós recomendamos que os nossos irmãos gentios não comam. Claro, a questão da prostituição e idolatria, repito, aí é uma recomendação, mas ao mesmo tempo eles estavam sendo doutrinados, ensinados que tudo isso era pecado.
mas aquilo que adivinha, né, do culto pagão e que ia para os mercados, que eles não tinham como saber. Então Paulo falou, não pergunta nada. Lá 1 Coríntios, Paulo está falando também para uma igreja, a igreja de Corinto, né? Uma igreja também, em grande parte, gentílica, né? Então Paulo disse, olha, comei de tudo sem perguntar, né? Então, pastor Hércules, então, em resumo, eu vejo dessa forma, né? A pergunta agora, respondendo objetivamente, se bem que aqui eu penso que não cabe uma resposta objetiva. Abster-se de comer sangue aplica-se a nós? Eu respondo que não se aplica a nós. Isso aí diz respeito aos judeus. E a igreja, no princípio, no primeiro século, enviou para os gentios lá do primeiro século, isso aí não é extensivo à cristandade, não é algo atemporal, foi ali para o primeiro século, para os primeiros gentios, primeiros convertidos, para que não houvesse uma desarmonia com os judeus. Mas olha, vocês se abstenham aí de comer carne sufocada, comer sangue, porque isso aí poderá gerar uma desavença com os irmãos judeus, né? Vai aumentar essa discussão entre vocês, isso não é bom, né, para o reino de Deus. Então é nesse sentido. Agora, hoje também, qual é a recomendação? Não é pecado. Mas se isso vai gerar um problema com o seu irmão que é fraco na fé, não coma, né? A rigor não é pecado. Mas se você tem alguém na sua família, alguém próximo a você, que tem ojeriza disso também, que vem de uma cultura diferente, que aprendeu diferente, vem de uma denominação diferente, você não precisa entrar em desavença por causa disso, né? Coma lá em particular, tal, mas quando tiver numa reunião... É o que eu ia dizer. Rapaz, tranca a porta da sua casa, faz lá, come de boa, ninguém precisa ficar sabendo. É a questão da consciência sua. Se você não tem problema com a sua consciência, você tem que pensar também, Paulo chama para essa reflexão, você tem que pensar também na consciência do outro, do fraco na fé, do débil na fé, né? Então é essa a recomendação que Paulo faz em Romanos 14. Então é importante a gente abrir o leque só para entender que há coisas que não são assim, né? Você dá uma resposta e pronto, é isso, acabou e tal. Não, você tem que procurar entender, porque isso não faz parte daquelas questões de ordem dogmática, né? Aquelas doutrinas que são inegociáveis, são coisas secundárias, são coisas mais consuetudinárias, que dentro daquela nossa, a gente sempre fala, né? Que a nossa igreja tem um perfil teológico, eclesiástico, consuetudinário. O mais importante é o teológico, né? A parte eclesiástica, ela é importante, mas é um pouco menos importante. Então, há uma flexibilidade para alguns ajustes, algumas mudanças. A parte teológica, não. A parte teológica, não devemos mexer. Inegociável. É inegociável. A parte eclesiástica pode mudar alguma coisa aqui e ali, alguma adaptação, títulos ministeriais, organização da igreja e tal. A parte consuetudinária, essa é a que mais muda. Muda de acordo com a região, a cultura, a vivência, o tempo de crente e tal. As pessoas vão mudando, vão tendo uma melhor compreensão das coisas. Mas o fraco da fé que não entende isso, você deve ter cuidado, porque você pode fazer com que a pessoa até se enfraqueça na fé. Ah, não, é absurdo, eu vim para a igreja, lá o pessoal tem um costume diferente e tal, não aprendi dessa forma, a pessoa resolve sair e depois vai para outra igreja. Tá? Então, Paulo, ele é muito sábio nesse ponto, ao mostrar que a gente também tem que ter cuidado com os fracos na fé. Né? Maravilha, meu pastor. Está clara essa questão. A próxima questão que nós temos aqui diz respeito ao texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 6, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja que estava reunida ali. O texto diz assim: e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. E aí diz, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. A pergunta que o aluno nos fez é: como o texto bíblico de Atos 2 e 6 diz que cada um ouvia em sua própria língua?
Então, explicando o que aconteceu no dia de Pentecostes, foi algo sobrenatural. E por ser sobrenatural, é até difícil de explicar. A gente vai explicar, na verdade, o que está escrito. Mas foi um milagre. Alguns teólogos, inclusive, acreditam que foi um duplo milagre, né? Por quê? O que aconteceu? Se a gente ler Atos capítulo 2, versículos 1 a 11, não vamos ler aqui para ganhar tempo, mas no versículo 2, que todos conhecem, diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então a gente vê que é sobrenatural porque trata-se de algo que veio do céu, a promessa que Jesus havia feito. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E de fato, no dia de Pentecostes, diz que estavam todos reunidos, e de repente veio do alto, veio do céu um som, né? Aquele som desceu como de um vento, e encheu aquela casa, um vento impetuoso, encheu o lugar onde eles estavam reunidos. Aquela casa possivelmente era um lugar muito amplo. A Bíblia não diz qual é o lugar, mas alguns eruditos, alguns historiadores acreditam que era a casa da parente de Barnabé, Maria, né? Que ela, com certeza, era uma pessoa que tinha ali uma boa... ela tinha uma grande propriedade, tinha funcionários trabalhando para ela, né? Então, talvez o local que pudesse receber cerca de 120 irmãos e ainda ter um espaço em volta amplo para que uma multidão se reunisse ali, fosse mesmo a casa de Maria, parente de Barnabé. Mas os versículos 3 e 4 de Atos 2 mostram que apareceram, né, foram vistas, distribuídas entre eles, veio aquele som, e ali se distribuiu entre eles línguas. Foi algo que eles viram, pousou sobre cada um deles, pousaram, né? Aquelas línguas como que de fogo, sobre cada crente. E todos foram cheios, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram ali a falar em línguas, em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É bom dizer que, como veio do céu, é algo sobrenatural, menciona-se aqui o Espírito Santo, não eram línguas humanas, evidentemente. Não eram línguas que pudessem ser aprendidas, porque alguns irmãos cessacionistas, que não creem como nós, eles dizem, não, ali eram idiomas e tal e tal. Não, não eram idiomas, eram línguas que foram conferidas a eles de maneira sobrenatural. O termo no grego é glossa, né? Eles falavam em línguas, glossa. Daí vem o termo glossolalia, né? Porque eles falavam glossa, eles falavam línguas que desconheciam. Agora, o mistério disso aí está no seguinte: os versículos 5 a 10 mostram que havia pessoas de várias nacionalidades presentes em Jerusalém por ocasião do dia de Pentecostes, e eram judeus, né, que habitavam em várias partes do mundo daquela época, e cada um daqueles judeus, de todas as nações mencionadas, ouviu aquelas vozes, só que é aí que vem o detalhe. Imagine a gente, nós que somos pentecostais, sabemos o que é isso. Imagine vários crentes falando ao mesmo tempo, glorificando a Deus, falando em línguas, todos ao mesmo tempo. Quem está de longe, claro que não vai conseguir entender nitidamente o que está acontecendo. Se a pessoa chegar perto de um crente, talvez ouça o que ele está falando, mas já tem outro do lado falando outra coisa. E quem está um pouco mais afastado, vai ouvir aquele vozerio que não dá para identificar exatamente. Por isso que a Bíblia diz que correu aquela voz, né? Os versículos 5 a 10 mostram que cada judeu daquelas nações ali representadas ouviu aquelas vozes juntas, como se fosse uma só, porque diz que correu aquela voz. E aí que vem o grande milagre, né? Os cristãos falavam glossa, é o termo grego. Mas aqueles que ouviam, eles ouviam dialectos. O termo é outro no grego. Claro que traduzindo para o português,
fica parecendo a mesma coisa. Mas no grego são dois termos completamente diferentes. Os cristãos falavam glossa e aqueles que ouviam, a multidão que estava ao redor, ouvia dialectos. Daí que dizem alguns eruditos que foi um duplo milagre. Um milagre também que teria atingido até o ouvido, né, daqueles que ouviam. Eu, sinceramente, não vejo dessa maneira. Eu não creio que Deus fez um milagre no ouvido dos descrentes. Eu creio que o milagre em si foi condicionar aquele vozerio de maneira tal, aquele vozerio correu, porque diz que a Bíblia diz aí o texto que a voz correu, né? Aquele vozerio correu e quando chegou no ouvido daquelas pessoas, chegou condicionado como uma mensagem. Não era uma mensagem de evangelização, né? Ao contrário do que dizem algumas pessoas, que os cristãos receberam línguas para pregar o evangelho, o texto não diz isso. Porque ali eles estavam enaltecendo a Deus, eram palavras de glorificação a Deus. Logo em seguida, Pedro prega. E Pedro não prega em línguas. Pedro prega no grego koiné, que era, na verdade, o idioma que todos conheciam. Porque Alexandre o Grande, ele helenizou, né, ali boa parte do Império Romano, né? Ele fez com que o grego popular, o grego koiné, fosse conhecido em todo o mundo. Então, todos os judeus, mesmo dessas localidades diferentes, ainda que eles tinham o seu próprio dialeto, eles sabiam o grego koiné. Então, Pedro pregou no grego koiné. Pedro pregou ali para eles entender, para todos entenderem, né? Então, não foi em línguas, né? Pelo menos alguém diz, não, mas Pedro era indouto. Pedro não era analfabeto, ele era indouto. Que alguém diz, não, Pedro não sabia grego koiné. Bom, Lucas registrou. Aí alguns eruditos já falam que foi Lucas que transliterou e tal. Mas não há nenhuma evidência direta no texto, né? Mas mesmo que Pedro tenha pregado ali em aramaico, né? Eu creio que é mais difícil de todos terem compreendido, porque o que todos dominavam era o grego koiné. Então, Pedro não pregou em línguas. O ponto é esse, né? Agora, o versículo 11, os crentes estavam falando das grandezas de Deus, ou seja, não foi uma pregação em línguas. Pedro foi o pregador, ali a gente chama o primeiro pregador pentecostal que pregou no grego koiné, pelo que tudo indica. Então, o resumo da ópera, para eu não me estender aqui. As línguas ali foram outorgadas pelo Espírito Santo. Foram repartidas como que de fogo, diz a Bíblia, né? Línguas repartidas como que de fogo, repousaram sobre cada salvo. Nesse caso, foram línguas estranhas para aqueles que falavam, estranhas nesse sentido, e não necessariamente para quem ouve, ou seja, a língua é estranha para quem fala. Eu falo não necessariamente porque Deus pode, claro, como já aconteceu comigo, Deus já aconteceu comigo, de Deus me dar línguas de um idioma conhecido na Terra, mas idiomas que eu em si não conheço, só que havia pessoas na plateia que conheciam. Como eu já ouvi testemunho de Deus que ter usado alguém falando em japonês para transmitir uma mensagem para alguém que estava na plateia, que era japonês e tal. Deus pode fazer isso, né? O ponto não é ficar discutindo, é idioma ou não é, porque algumas pessoas se apegam nessa questiúncula, né? Vocês ficam falando essas línguas aí esquisitas e tal, mas não é questão de ser língua esquisita ou não, é questão de falar da parte do Espírito. Se o Espírito der, não importa se você conhece ou não a língua, né? Porque quem acende o fogo dentro de nós é o Espírito Santo. E por isso que a Bíblia fala de variedade de línguas, variedade. Eu, modéstia à parte, sei o que é isso, porque Deus já me usou, agora mesmo recentemente, para a glória de Deus. Deus me deu umas línguas que até eu fiquei admirado, porque parece que mistura alguma coisa lá da Escandinávia com alguma coisa lá do mundo dos árabes. Tem uma mistura e depois alguma coisa que não dá para identificar. Então, as línguas podem ser línguas que não são conhecidas na Terra ou conhecidas. Mas o ponto importante aí não é não é alguém da Terra saber ou não a língua. É aquele que está falando não saber, porque ele está falando de maneira sobrenatural. Por isso que Paulo em Coríntios fala, ore para que possa interpretar, porque
claramente, ele não está falando de línguas que podem ser aprendidas. Ele está falando de línguas sobrenaturais. Então, o Espírito Santo deu a eles aquelas línguas que não conheciam. E os estrangeiros presentes entenderam-nas como idiomas, porque o Espírito Santo fez com que chegasse a eles, né? Aí, o texto, eu confesso que eu não vejo uma clareza, como muita gente diz que tem, de que as pessoas ouviram cada um individualmente, né? A Bíblia diz que correu o vozerio. Por isso que eu creio que o milagre foi grande, que Deus tomou aquele vozerio. Quem está longe, por exemplo, não ia ouvir cada crente falando, mas aquele vozerio chegava na pessoa. O que chegava para ela era no idioma que ela, era o seu idioma de nascimento no sentido em que ela foi alfabetizada, né? Era o seu idioma, o seu primeiro, a língua que ela primeiro aprendeu. Então foi um milagre, foi algo sobrenatural, foi algo que não tem como explicar, apenas expor mesmo o que está no texto bíblico, não é? Maravilha, pastor. Desta forma aí, eu quando falo a respeito disso, eu uso os termos não inteligível, quando foi dito, e inteligível para aqueles que receberam e puderam compreender, né? Eu uso essa expressão. Vamos lá, meu pastor. Essa aqui agora é para tirar de letra. Essa é para quebrar tudo. Essa é para quebrar tudo. É uma pergunta de uma linha só com 3 palavras. Adão tinha umbigo? Essa aí acho que é para a questão é para tomar um refresco e tal, ouvir o pessoal, os vizinhos gritar gol. Ouvir os seus vizinhos gritar gol aí. Se o irmão quiser falar do curso aí, eu vou responder assim, fazer um gracejo, porque é uma pergunta, não é que a gente está desprezando. O irmão não fez a pergunta ainda, né? Não, já fez. Já fez. Adão tinha umbigo? Adão Mas tinha umbigo. essa dúvida é porque Adão não nasceu de mulher, né? Não tinha cordão umbilical. Aí a dúvida é essa. Então, se a gente fosse aplicar a lógica humana, né? Considerando que somente quem nasce de mulher precisa desse cordão umbilical, e considerando que Adão não nasceu de mulher, né? A gente poderia afirmar categoricamente, Adão não tinha umbigo, pela lógica, né? Meu pai até gostava de fazer uma brincadeira, meu pai tinha um senso de humor muito aguçado, né? E ele fazia aquela brincadeira, que ele dizia que Deus fez um boneco, né? Um boneco lá de terra, de barro. Terra, né? De barro, misturou lá e tal, e fez o boneco, só que Deus, segundo a brincadeira do meu pai, né? Deus colocou ali no forno tal, depois colocou ali para secar, uma coisa assim, né? E aí um anjo curioso foi ver se já estava pronto, colocou o dedo, né? E aí acabou fazendo um umbigo do primeiro homem, do Adão. Né? Do Adão. Agora, eu penso também que seria estranho, né? Alguém sem umbigo. Fique pensando, imagine, se olhar para uma pessoa sem umbigo, é muito esquisito. Mas pela lógica, nós somos levados a pensar que Adão não tinha umbigo, porque ele não nasceu. Mas é um assunto aí que eu prefiro esperar, porque eu não tenho uma resposta definitiva, né? Eu vou dizer para você, eu cheguei de uma viagem, uma feita, mais ou menos como essa que eu tô, de ficar 2 semanas fora. E aí eu cheguei cansado, porque eu viajei a noite toda e a parte da manhã toda para poder chegar. E aí, quando eu estava lá resolvendo as coisas, porque quando fica fora assim, você chega, tem tudo para resolver. É verdade. Aí os irmãos que estavam reunidos em um determinado lugar, eles ligaram. Pastor, nós estamos aqui discutindo a Bíblia, foi esses termos, nós estamos aqui discutindo a Bíblia e nós chegamos no ponto de agora querer saber se Adão tinha umbigo ou não. Como eu estava cansado e já irritadíssimo, porque eu fiquei muito tempo fora e tal, ele falou, olha, irmão, em primeiro lugar, a Bíblia não se discute. A Bíblia a gente aceita ela por fé. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Ele falou, e a segunda? Naqueles dias eu estava com 160 e tantos quilos, né, para a glória de Deus e tal. Aí eu falei, eu acredito que como Deus faz tudo perfeitinho, ele não ia errar no primeiro homem. Né? Então ele fez Adão e colocou em Adão um umbigo assim, mais ou menos como o meu. Aí o irmão já fazendo ideia, né, por causa do meu peso e tal, ele já imaginou mais ou menos como é que seria.
Mas, na verdade, essa dúvida, ela existe justamente por esse fato que você já mencionou. O fato de Adão não ter nascido, né? Ter sido criado e não ter nascido. Mas Deus nunca fez nada imperfeito, né? Tudo que Deus faz é perfeito. O homem é que estraga, mas vamos lá. Inclusive, a parte do homem estragar é tema da lição da Escola Bíblica Dominical dessa semana agora, né? É verdade. A parte que o homem estraga tá ali, mas vamos lá. Meu pastor, mais essa última para hoje, para a gente poder finalizar, já é 22h50, como se dá na prática o dom de interpretação de línguas? A interpretação vem após cada palavra em línguas ou ao término de todas as palavras em línguas? O irmão está pedindo um detalhamento de uma coisa que, na verdade, não tem na Bíblia esse detalhamento, porque o Espírito Santo, o que Paulo deixa claro é o seguinte: existe esse dom, mas ele deixa claro que é de acordo com a ação do Espírito. O Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer, né? Então, ele age soberanamente nesse sentido. Mas Paulo coloca ali os cuidados dele, tal, ele explica como que os dons devem ser utilizados, como que deve ser o bom uso dos dons, porque, claro, o trem pode correr à vontade, mas ele corre no trilho, né? Então, Paulo é como que ele estivesse apresentando o trilho. Olha, o trem pode correr, mas aqui está o trilho em que ele corre. Tem que ser tudo com ordem e decência, cada um por sua ordem, fala em 2 ou 3, os outros julguem e tal, né? Então, o fogo também é uma benção, mas o fogo tem que ser controlado. No fogão você tem lá a chama mínima, a chama máxima. A eletricidade também, ela é muito importante, mas ela é controlada nas subestações. Então, Paulo ele está mostrando em 1 Coríntios 14 como deve ser o bom uso dos dons, porque tem a nossa parte. O Espírito Santo comunica os dons, mas na própria pregação da palavra, né, Deus falou o quê? Aliás, o que Isaías, quando ele fala da sua pregação, né, que Isaías era um profeta, um pregador, e lá em Isaías, no capítulo 50, versículo 4, ele disse o quê? O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, agora note, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Então veja, Deus dá, mas eu tenho que saber como comunicar. Os dons também. Não é porque Deus deu um dom que eu vou abrir a boca e Deus vai falar diretamente pela minha boca. Não, eu que vou falar. Deus dá inspiração, Deus dá mensagem, mas ele está usando esse vaso, né? Então, a primeira observação é que é preciso tomar tempo com esse assunto, estudar com seriedade, porque nós já falamos em outra ocasião que as línguas, elas têm várias finalidades, né? As línguas são inicialmente o sinal, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, não é a única evidência, mas é a evidência inicial. E tendo recebido esse dom, o crente fica com ele, é um dom. É um dom que que está no crente como evidência do batismo, mas também para edificá-lo. Aliás, o único dom que edifica o seu portador é o dom de línguas, né? As línguas como evidência e que também edificam o crente. Mas quando se fala de variedade de línguas, é outro dom, não é o mesmo dom. O dom que a pessoa recebe, que é um dom residente, olha que interessante. O dom de línguas, como evidência do batismo no Espírito Santo, ele é residente. Ele fica com o crente batizado no Espírito. Está no crente. Agora, o dom de variedade de línguas não é residente, porque é um dom congregacional. É um dom que vem sobre a congregação. Ou seja, o crente que é batizado no Espírito, ele já fala em línguas, mas não quer dizer que ele, toda vez que ele fala em línguas, ele está falando em variedade de línguas. Não. Quando ele fala em línguas, as línguas que são residentes, ele está se edificando. Por isso que ele não precisa ficar o tempo todo falando em línguas e tal.
Claro que se houver um momento de glorificação geral, não há problema. Mas em todo momento, não. O pregador, por exemplo, se ele é batizado no Espírito Santo, ele tem que pregar a palavra. Claro, se houver um momento de glorificação, um momento de liberdade ali para todos glorificarem a Deus, o pregador pode. Eu não vejo problema do pregador eventualmente falar em línguas, mesmo no púlpito. Mas ele não vai ficar o tempo todo, tal, é mistério, é o quê, tal, é rajada, irmão, dá uma rajada aí. Não, isso aí é forçar. Sensacionalismo, né? Isso é sensacionalismo. É querer mostrar que eu sou pentecostal, sou bom mesmo e tal. Isso aí não é postura do crente que se preza. O crente fiel, ele fica na dependência do Espírito. Mas hora de pregar, hora de pregar, né? O culto tem várias ministrações. Paulo falou, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Passa-se tudo para edificação. A hora de pregar, a hora de expor a doutrina, é a hora de expor a doutrina. E o Espírito Santo vai ter liberdade para agir, mas não é você que vai induzir o povo, não é você que vai forçar uma situação. Então, Paulo explica muito bem isso em 1 Coríntios. Agora, para resumir, que já são 22h56, o Espírito, ele opera como quer. Então, o irmão pergunta se a interpretação vem ao mesmo tempo, como se fosse numa pregação, né? Por exemplo, na pregação, se vem um americano, por exemplo, ele fala Jesus is here, né? Aí o camarada interpreta, Jesus está aqui e tal. Veja, aí cada frase há uma interpretação. Então pode ser assim também. Alguém pode falar em línguas, alguém interpreta. Agora, pode acontecer também, como já aconteceu comigo e eu presenciei também, já acontecendo, a pessoa falar várias línguas, e depois vem alguém e fala assim, olha, Deus me deu a interpretação. Quando fulano estava falando... Quando fulano estava falando, Deus me deu. Não quer dizer que é palavra por palavra, mas Deus deu para ele o sentido da mensagem, a mensagem em si. Então eu respondo para esse irmão que a interpretação pode tanto vir após cada frase, né, como se fosse uma interpretação de uma pregação estrangeira, como eu citei aqui, o pregador pregando em inglês e um intérprete brasileiro fazendo a interpretação, ou pode vir depois de todas as palavras em línguas. Né? Às vezes também, eu já vi até cânticos, né, espirituais, o camarada canta em línguas, aí o outro vem, interpreta e tal. Isso eu já vi muito acontecer. Então a questão toda que envolve essa pergunta é que não há na Bíblia a especificidade de como se dá a manifestação desse dom. Mas o Espírito Santo, ele age soberanamente. O que nós não podemos é forçar uma situação, inventar interpretação. Deus está vendo tudo isso. Infelizmente, tem falsificação dos dons, né? Às vezes alguém está falando em línguas, o camarada não recebeu interpretação coisa nenhuma e vai lá e fala que recebeu, né? Então, infelizmente, existem falsificações, mas não é porque existe falsificação que nós vamos colocar tudo no mesmo bojo e rejeitar a manifestação dos dons, porque essa manifestação ela é genuína, ela vem de fato. Né? Existe, claro, a manifestação genuína. Existe a falsa, existe a falsificação, mas por isso que Paulo falou, olha, não proibais ninguém de falar línguas, não apagueis o Espírito, porque Paulo sabia que o Espírito Santo age também dessa maneira, não é? Maravilha. Tem o falso, mas a gente tem que validar e valorizar o verdadeiro, né? Eu estive em um culto em que o pastor, enquanto pregava, num momento da mensagem dele, ele falou em línguas. Ele falou por algum instante, não vou saber precisar exatamente o tempo, mas ele falou em línguas e prosseguiu com a mensagem. Quando ele encerrou a mensagem e começou a fazer o apelo, então um dos pastores que estava no púlpito chegou nele e falou que tinha interpretação do que ele havia dito, e aí entregou a mensagem para a igreja, que recebeu, confirmando, né, que aquilo era de fato algo de Deus. Então a gente tem vivido experiências maravilhosas, não é? Nessas viagens que a gente faz, andando por muita parte e vendo o agir de Deus.
Pois bem, pastor Ciro, nós vamos encerrar por aqui, ainda que a pergunta que vai ficar para a próxima semana, ela também tem ligação com essa que nós acabamos de apresentar, porque ela diz assim, como diferenciar a oração em línguas ou a profecia em línguas? Sempre que acontecer a profecia em línguas, haverá quem interprete? A outra questão, que vai ficar para a próxima semana. Uma pessoa pode receber Cristo já tendo algum dom? Então, essa também é uma questão que está ligada a essa que nós acabamos de apresentar aqui, mas que vai trazer clareza. Eu vi que vários irmãos comentaram aqui na aula que foi esclarecedor e a gente entende que é assim e é, na verdade, esse o trabalho que a gente procura realizar, fazer através dessas lives. Hoje, a aula de número 118. Qual a palavra, pastor? Amém, pastor. Foi um privilégio, mais uma vez, poder participar, né? Essa questão... O pessoal está gritando aqui, acho que tá saindo gol aí de alguém. Deve ser do Santos. O Santos sempre vence, né? Só que não. Os santos que vencem são os santos do Senhor. Os verdadeiros santos sempre vencem, né? Os verdadeiros santos que florescem, né? Sempre. Entendi. Né? Peguei a mensagem. Pegou a mensagem, né? Peguei a mensagem. Mas eu estou falando no sentido espiritual mesmo. Amém. Mas é isso aí, pastor. A irmã Eliane está rindo aí. a bichinha está atenta lá. Só que não, né, irmã Eliane? Só que não. Então é isso. A gente está feliz aí por tudo que Deus tem feito, né? Graças a Deus. Estamos aí, apesar das muitas perdas, né? Mas a gente percebe nessa viagem que eu fiz aí agora, eu percebo que graças a Deus, o mundo está... A gente sabe que daqui até a vinda de Jesus vão surgir muitas coisas terríveis ainda, né? Mas Deus está no controle de tudo. A gente sabe que o único que pode realmente dar um fim nessa pandemia é o próprio Deus. E a gente tem visto agora que essa última variante aí é uma variante mais leve e que está sendo muita gente, até aqueles que não queriam se vacinar e tal, estão contraindo, e isso aí, de certa maneira, está servindo também para, em outras palavras, vacinar, né? Até aqueles que não queriam se vacinar, né? Com certeza. Então, a gente já vê, assim, uma tendência para uma normalidade, né? As coisas melhorando, e a gente crê que Deus está no controle de tudo, e a gente segue aí avançando, né? Em nome de Jesus. Amém. Aí, o pastor Rogério é lá de Cabo, Pernambuco. É um pernambucano, Cabo de Santo Agostinho. Se eu não estou errado, Cabo de Santo Agostinho. Inclusive, o irmão, quando fez a abertura do núcleo lá, o pastor Rogério, ele apresentou um vídeo que você gravou lá. Foi para essa igreja aí. Foi Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Sim. Foi o ano passado. Me lembrei. Ajuda aí, pastor Rogério. Foi o ano passado, 2021, ou foi 2020? Não, acho que já faz mais. Foi na pandemia. Já foi nesse período de pandemia, só não me recordo bem certo o ano. Até porque eu não estou na escola, senão eu teria informação lá. Mas faz uns 2 anos. Complementando, meu pastor, indo na mesma direção, né? De fato, a gente percebe que as coisas vão reagindo de forma positiva, né? Tanto que nós reassumimos a nossa agenda de viagens já desde o mês de abril, para estarmos realizando as formaturas, os eventos do CETADV, que inclusive é o motivo pelo qual eu estou na estrada. Tenho formatura para realizar em Minas Gerais. Irmão, tá aí no hotel. Nesta próxima semana, essa semana eu vou atender compromissos aqui no Espírito Santo. Enfim, a igreja segue caminhando sem olhar atrás. E nós vamos acelerando, né? Avançando, né? Com certeza. Meus irmãos, uma palavra de gratidão a cada um de vocês, por estarem aqui conosco. O Senhor abençoe a vossa vida, a vossa família, vosso ministério, o nome de Jesus seja exaltado. Vamos continuar orando pelo pastor Evandro, né? Falei com ele agora mesmo. Agora mesmo eu estive falando com ele, ele me mandou aqui as fotos de uma planta, né? E ele não está na live hoje, mas eu já investiguei as plantas que ele pediu lá, porque é para fazer um chá para o tratamento da cirurgia que ele fez. Enfim, Deus está no controle de tudo. Eu já falei para ele que Deus está no controle
antes ainda da cirurgia, eu já disse para ele, Deus já foi na frente. Isso verdade. é só para de repente tentar tirar o foco, mas Deus está no controle. Pastor, as considerações finais da sua parte, nós estaremos encerrando a nossa aula de número 118, quarta-feira que vem. Eu vou estar na estrada, mas nós vamos ter a nossa aula de número 119. Amém. Deus abençoe, irmão, que Deus possa lhe dar graça aí nessas viagens, né? E fica aqui a minha saudação a todos os alunos do nosso CETADB e também todos os nossos queridos professores espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu estive aí há poucos dias também visitando lá pessoas que estudam fora do Brasil e fazendo alguns contatos. Depois eu vou falar com o irmão também sobre isso. Amém. E que Deus abençoe também o nosso CETADB, né? Aí em Apucarana, nossa irmã Eliane, nossa vice-diretora, que está aí na ausência do pastor Ecos também. Ela sempre está atuante, né? Mas quando o irmão está ausente, mais ainda, né? Com certeza. E Deus abençoe a todos aí. Sim, parabenizar o Bruno e a Gabriele, que eu acredito que foi agora que eles fizeram aniversário de casamento, não foi? Hoje, aí, 3 tá anos. vendo? 3 anos de Então, casada. que Deus abençoe. E uma neta, que venham mais. Então, a netinha abençoada, a Clarinha. Que venha né? mais. Com certeza. É isso aí. Deus abençoe, pastor. Irmã Tá Eliane, joia. Meus irmãos, também. satisfação poder estar com cada um de vocês. O Senhor abençoe a vossa vida e a gente está sempre à disposição. Eu não vou falar aqui a respeito dos cursos, porque eu não estou municiado dos livros hoje aqui, porque, como eu disse já, eu estou no hotel, o material do curso está no stand, né, que nós estamos organizando. Mas não vai faltar oportunidade. A Gabi acabou de entrar. Parabéns, Gabi, por 3 anos de casado com o Bruno Costa e por uma neta abençoada que vocês nos deram. Mas quem quiser saber do curso, é só entrar lá no www.cetadeb.com.br ou clica no próprio aqui na bio tem ali um link que direciona para a nossa rede social, que direciona para o site, que já direciona para o WhatsApp da secretaria. Siga o CETADB, fica né? Fácil. Você que ainda não segue, siga o CETADB, né? Divulgue, por gentileza. E toda quarta-feira temos essa aula aqui grátis, né? Que é uma benção. Amém. Fechou. Um abraço, gente. Deus abençoe a cada um de vocês na paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém.